Então, gente, voltando aqui à aula, né? Paramos aqui na organização religiosa e partido político, né? Vimos aí, né, Lindbergh, vimos também personalidade física, né? Pessoa física. E agora nós estamos vendo o quê? Pessoa jurídica, né? E falta aí pouco para a gente poder terminar e depois pegar negócio jurídico, decadência e prescrição para a gente poder terminar essa parte geral de direito civil. Então vamos lá. A organização religiosa e partido político é aquele porque o Estado é laico e não confessional. Então o nosso Estado é laico, né? Ele não é confessional. Logo, não dá para tolerar criação de novas organizações religiosas, e este porque vivenciamos um pluripartidarismo político democrático. Não dá para tolerar causar embaraço, né? Não tem como causar embaraço o quê? Na criação de novas organizações religiosas. Por quê? Porque o nosso estado é laico, né? Então a criação de novos partidos políticos, claro que precisa de representatividade para poder o quê? Abrir um partido político. Então não há como tolerar, não há como criar embaraços o quê? Numa organização religiosa e no partido político. A Eireli é o mais novo do rol. Então a Eireli é o mais novo ali do rol, né? Então, ó, o rol do artigo 44, ele é exemplificativo, ou seja, temos outras pessoas jurídicas de direito privado, né? As associações e as fundações. Então, ó, tá aqui, ó, são pessoas jurídicas de direito privado. Isso eu estou voltando um pouco para a gente poder recapitular. As associações, as sociedades, as fundações, né? As organizações religiosas, os partidos políticos e a Eireli, que é o quê? As empresas individuais de responsabilidade limitada. Então, Eireli é empresas individuais de responsabilidade limitada, né? E temos outras pessoas jurídicas de direito privado ali no artigo 44, que é exemplificativo, as associações e as fundações, né? Então, o legislador, quando quis falar em associações na figura pública, ele já o que? Adjetivou como associação pública. Quando quis falar na figura da pessoa privada, ele somente falou em associação. Então, quanto à estrutura, né? Vamos ver aqui quanto à estrutura. Corporações, né? Universitas personarum. Então, divide-se em quê? Em sociedades. Então, quanto à estrutura, as corporações ele é dividida em sociedades. Nós temos as sociedades simples e as sociedades empresárias. Sociedades simples são as antigas civis, né? E as empresárias são as antigas comerciais. Então nós temos aí sociedades o quê? Simples e as sociedades empresárias. Beleza? Então tá aí, né? Fiz aí um esqueminha praticamente para você pegar mais ou menos. Então, quanto à estrutura, nós temos as corporações e as fundações, né? Então, quanto à estrutura, as corporações e as fundações. As corporações, nós temos as sociedades, nós temos aqui as sociedades e as associações. As sociedades, elas podem ser simples e empresárias, como nós vimos lá, com a finalidade lucrativa, né? As sociedades simples ou empresárias com finalidades lucrativas. E as associações, com a finalidade não econômica e sem fins lucrativos. Não tem finalidade econômica as associações. Beleza? Então, quanto à estrutura, nós temos o quê? Nós temos as corporações e as fundações. As corporações, elas se dividem em sociedades e associações. As sociedades, elas podem ser simples e empresárias, com finalidades lucrativas. E as associações não têm finalidade lucrativa. A pessoa jurídica é a soma de esforços humanos. Então, a pessoa jurídica é a soma de esforços humanos, né? Corporações. E a corporação é um elemento central focado aonde? Na pessoa. Então, esta corporação ela pode ser sociedade ou o quê? Uma associação. Então, a corporação, né, que é o quê? A soma dos esforços humanos, ela pode ser dividir em sociedade e associações. Sociedade pode ser simples e empresários com finalidade lucrativa e as associações sem finalidade lucrativa. Sociedade é o quê? É a união dos sócios, né? Organizados através, em regra, de quê? De um contrato social que objetivando a partilha de lucros no final do exercício financeiro.
Então tá aqui, né? Estamos o quê? Em sociedade, que pode ser simples e empresário. Então, sociedade. Você sabe que a sociedade ela pode ser simples e empresária e ela visa o quê? Ela visa o lucro. Então, a sociedade é a união de sócios, é a união dos sócios organizados através em regras de quê? De um contrato social, Qual o objetivo? Finalidade lucrativa. O objetivo é o quê? É a partilha de lucros no final, né? É o quê? Com finalidade lucrativa, exercício financeiro. A sociedade é organizada através de estatuto. Ela é organizada através de quê? De estatuto. Por isso, em regra, através de o quê? De um contrato social. Aqui nós temos o quê? A famosa SA, né? Sociedade de quê? Anônima. Sociedade anônima. Estas sociedades, elas podem ser o quê? Simples e empresárias. Elas podem ser simples ou empresárias. No código anterior, a simples era chamada de civil e a empresária de comercial. Como vamos diferenciar a sociedade simples com a sociedade empresária? Então vamos analisar o objetivo da atividade, né? A sociedade empresária, ela está no caput do artigo 966. Já a sociedade simples, vamos mudar a cor aqui. Já a sociedade simples, ela está no parágrafo único do artigo 966. Então você percebe a importância desse 966 aqui em relação à sociedade. Então beleza. Na sociedade simples, o sócio pratica o ato final da empresa. Na sociedade simples, o sócio pratica o quê? Ele pratica o ato final da empresa. Exemplo, escritório de advocacia é uma sociedade simples. O sócio advoga. O consultório odontológico é uma sociedade simples. Por quê? O odontólogo ali, né, o dentista, ele atende também, mesmo sendo sócio. Já na sociedade empresária, aqui, já na sociedade empresária, não. Na sociedade empresária, não. O sócio, ele não advoga. O sócio, ele não atende. Ele mantém a figura de quê? De sócio investidor. Ele faz o quê? Ele injeta grana. Então, o sujeito coloca um dinheiro com o objetivo de obter o quê? O lucro. Então, ele simplesmente vai injetar a grana sem trabalhar. Ele vai colocar outras pessoas para trabalharem para ele. Ele só vai injetar o lucro, a grana para obter lucro. Essa é uma sociedade empresária. A sociedade simples, ele vai trabalhar. A segunda diferença teremos no local do registro. Então aqui, ó, segunda diferença é em relação ao local do registro. A sociedade empresária é registrada no Registro Público de Empresas, que é a chamada junta comercial. Então a sociedade empresária é registrada no Registro Público de Empresas, chamada de junta comercial. E a sociedade simples é registrada no cartório de registro da pessoa jurídica. Então, ambas são registradas em locais diferentes. A sociedade empresária é registrada no Registro Público de Empresas, na junta comercial. E a sociedade simples é registrada no cartório de registro da pessoa jurídica. Beleza? Segundo o Código Civil, a sociedade empresária há de observar dois requisitos. Tem por objeto o exercício da atividade própria de empresário. O objeto, aqui, o objeto é o exercício da atividade própria de empresário. 966, o caput. Tá lá, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada. Atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, o empresário exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Parágrafo único. Parágrafo único, nós temos o quê? A sociedade simples não se considera empresário. Se ele não é empresário, ele é o quê? Uma sociedade simples. Quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores,
Então o dentista tem o seu colaborador, ele está atendendo ali, né? Então é uma sociedade simples. Salvo o seu exercício da profissão constituir elementos de empresa. Dentro das corporações, vimos as sociedades. Dentro das corporações, nós temos as sociedades, que elas podem ser sociedades simples e sociedades empresárias. Agora vamos para as associações. Você sabe que as associações não têm fim lucrativo. A sociedade, ela tem fim lucrativo. Lembra lá do esquema? Corporações, né? Sociedades e associações. Sociedade pode ser simples ou o quê? Empresários com finalidade lucrativa e as associações sem finalidade lucrativa. O qual é a união de associados. As associações é a união, né, de associados, organizados através de um estatuto. Qual o objetivo? Finalidade não econômica, não é lucrativa. Então, a união de associados organizados através de quê? De um estatuto. É organizados através de um estatuto. Enquanto que a sociedade empresária, a sociedade ela é organizada através de um estatuto. Então, a sociedade, a união dos sócios organizadas através de um contrato social que é o objetivo o quê? A atividade lucrativa, né? O exercício financeiro, partilha de lucros, e a sociedade é organizada através de um estatuto, em regra geral, de um contrato social. E por isso nós temos a SA. Nas associações, uma união de associados, organizados através de um estatuto também, só que sem finalidade lucrativa. A ideia é que as associações podem desenvolver atividades econômicas. A ideia é que o quê? As associações podem desenvolver atividades econômicas, desde que não haja finalidade lucrativa. Pode desenvolver atividade econômica, mas que não haja finalidade lucrativa. Não pode haver distribuição de lucros entre os associados. Senão o quê? Não é uma associação. É o quê? É uma sociedade empresária. Se houver a distribuição de lucros. Uma sociedade empresária. Então a associação, ela pode ter dinheiro para pagar empregados. Ela pode ter dinheiro para pagar empregados. Caso sobre, terá que reinvestir na finalidade ideal. Porém, não pode distribuir esse dinheiro entre os associados. Tá lá. Uma associação. Beleza, está funcionando, está captando dinheiro. Então, ela com esse dinheiro, ela pode pagar os seus empregados. No que sobrar, ela pode fazer o quê? Ela pode investir em tecnologia em alguma parte, né? Comprar um computador, comprar um carro e assim vai. Mas não aquele lucro, ele não pode ser dividido entre os seus associados, beleza? Porque não tem finalidade lucrativa. Os associados têm direitos e deveres perante a associação, e não entre eles. Os associados têm direitos e deveres perante a associação, e não entre eles. As sociedades, assim como as associações, são constituídas a partir da união de pessoas. A união de pessoas organizadas através de um estatuto. Mas o que as distingue é o fato das sociedades terem finalidade lucrativa, sim. Porque as sociedades têm finalidade lucrativa. O quê? E as associações não têm finalidade lucrativa. Indo mais a fundo, sabemos que as sociedades podem ser simples ou empresárias. E nesse sentido, temos o artigo 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresárias as sociedades que têm por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro. Então, considera-se o quê? Uma sociedade empresária, a sociedade que tem por objeto o quê? O exercício da atividade própria de empresário sujeito a registro. E a simples, 967. Sendo que o empresário exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. E, de acordo com o parágrafo único do artigo 966, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares. Então nós temos aqui o caput, né, do 966, né, que é o quê? Sociedade empresária, que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços, e o seu parágrafo único, que é a sociedade simples. Beleza? Então nós temos aqui as associações
e as sociedades. As associações, aqui teremos os associados. E na sociedade, nós teremos os sócios. Sociedade, sócios. Na associação, os associados. Tranquilo, né? Organização por estatuto. A sociedade é organizada por um contrato social. Então, em regra, por um contrato social. Há exceções. Beleza. As associações organizadas por um estatuto. E a sociedade organizada por um contrato social. Não há direitos recíprocos entre si nas associações. Não há direitos recíprocos entre si. Já os sócios, existem direitos recíprocos entre si, com finalidade ideal, as associações e as sociedades com finalidade lucrativa. Registro no registro público de empresas, na junta comercial, né? Se é na junta comercial, nós temos o que aqui? A sociedade empresária, beleza? As associações têm finalidade ideal. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Parágrafo único. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. As associações podem desenvolver atividade econômica? Podem. Elas podem desenvolver atividade econômica. Então, afirma o enunciado 534, né, da Constituição de Justiça Federal. As associações, elas podem desenvolver atividade econômica, desde que, ainda que, não haja finalidade lucrativa. Desde que não haja finalidade lucrativa. Sobrou aquela graninha? Vai investir em outra coisa, não vai dividir para ninguém. Algumas regras da associação. A convocação dos órgãos deliberativos se fará na forma do estatuto, mas se garantirá a 1/5 dos associados o direito de promovê-las. A ideia é assegurar o direito da minoria. Então vamos lá de novo. A convocação dos órgãos deliberativos se fará na forma do estatuto da associação, mas se garantirá, fiz besteira aqui. Se garantirá que 1/5 dos associados, 1/5 dessa galerinha aí, né, a minoria, tem o direito de promovê-las. A ideia é assegurar o direito da minoria. Legal, né? Os associados têm iguais direitos perante a associação. Então, todos os associados têm seus direitos iguais. Nada impede que o estatuto nos traga categorias com vantagens especiais. Nada impede que o estatuto nos traga as categorias com vantagens especiais. Exemplo, aqueles associados no cargo de direção estão isentos da contribuição mensal, uma medida de estímulo. Então o cara está na direção ali, ele é isento de contribuição mensal. A qualidade de associado, ela é intransmissível. Então a qualidade de associado, ela é intransmissível. O cara se tornou associado, não tem como ele transmitir, salvo se o estatuto fizer de forma contrária. Mas em regra geral, não há transmissão, beleza? Para a exclusão de um associado, dependerá de justa causa, assegurados o direito de defesa e o de recurso. Então, a exclusão de um associado vai depender de justa causa, assegurados o direito de defesa e o de recurso. Caso a associação seja extinta, caso a associação ela seja o quê? Seja extinta. O que fazer com o seu patrimônio? O remanescente de seu patrimônio líquido será destinado a entidades de fins não econômicos designadas no estatuto. Se for omisso, por deliberação dos associados, será destinado a instituições municipais, estaduais, federais, com fins idênticos ou semelhantes. Então está lá a associação. Ela foi extinta. O que fazer com o seu patrimônio? Com o seu patrimônio líquido? Ele vai ser destinado a entidades com mesma semelhança, né, de fins não econômicos, designada no estatuto. Se o estatuto designar, se uma vez essa associação for extinta, todo o patrimônio vai para outra associação. Caso o estatuto não fale nada, vai ser o quê? Destinado para as instituições municipais, estaduais ou federais, com os fins idênticos ou semelhantes da associação que foi extinta.
nunca vai para alguém para poder receber a grana, beleza? Vai para outra associação para poder receber esses recursos e dar uma fortalecida nessas associações. Qual o quórum de convocação? Artigo 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do estatuto, garantindo a 1/5 dos associados o direito de promovê-la. Direito da minoria, né? Então o estatuto pode instituir categoria de associados com diferentes vantagens. Artigo 55. Os associados devem ter iguais direitos. Então todos os associados têm os direitos iguais. Porém, o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Cargo de direção ali, como vimos anteriormente, né? A qualidade de associado transmite-se. Então, a qualidade de associado, ela é transmitida. Artigo 56 nos diz o seguinte: a qualidade de associado é o quê? Intransmissível. Então, não há como transmitir, se o estatuto não dispuser em contrário. Em regra geral, é intransmissível. Uma vez associado, o cara não tem como transmitir. Mas se o estatuto fizer, poderá transmitir? Aí poderá. Para a exclusão do associado, há de ter devido processo. Para excluir um associado da associação, deve ter um devido processo? Vamos ver o artigo 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure o quê? Direito de defesa e de recurso, né? Então, nos termos previstos no Estatuto. Então, há o devido processo legal para a exclusão do associado, sim, dando a ele o direito de defesa e de recurso. O que fazer com o patrimônio na hipótese de extinção, né, da associação? Se vai se fazer com o seu patrimônio? Artigo 61 nos diz o seguinte: dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, aquilo que sobrou, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56, será destinado à entidade de fins não econômicos designada no Estatuto. Então ela vai ser destinada à entidade de fins não econômicos se o Estatuto ali o disser. Se o Estatuto for omisso o Estatuto, por deliberação dos associados, a instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes. Beleza? Então, parágrafo único. Não existindo no município, no estado, no Distrito Federal ou nos territórios em que a associação tiver sede, instituições nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do DF ou da União. Caso não tenha os estados, o Distrito Federal, a União, né, o município ali, né, algum remanescente, né, alguma instituição semelhante, o seu patrimônio vai ser devolvido à Fazenda Pública. A fundação é a destinação de um patrimônio, por isso o elemento central da fundação são os bens. Então, fundação é a destinação de um patrimônio. Destinar um patrimônio é a fundação. Você criar uma fundação é você destinar um patrimônio. Por isso o elemento central da fundação são os bens. É isso mesmo, se você abrir uma fundação, você vai ter que destinar o patrimônio a ela. A destinação do patrimônio desses bens para as fundações, na forma do artigo do Código Civil 62, há duas maneiras de direcionar esse patrimônio: por escritura pública ou testamento. Então tá aqui, ó, por escritura pública ou por testamento. Então o cara quer doar lá seus bens para uma fundação. Pode ser através de um testamento ou através de escritura pública. Através de escritura pública, o ato será irretratável e produzirá efeitos intervivos. O que acontece? O cara bota lá, na escritura pública: no dia 1º de janeiro de 2023, eu vou doar tantos bens para a Fundação X. Meu amigo, quando bater 1º de janeiro de 2023, vai bater certinho, a fundação lá vai pegar o seu patrimônio lá. E é o quê? É irretratável e produzir efeitos intervivos. Então,
Você vivo para doar bens para uma fundação é através de escritura pública, beleza? Se João lavra uma escritura pública destinando um pedaço do seu patrimônio para que ele seja constituído para uma determinada fundação, este ato é irretratável e já produzirá efeitos intervivos. João verá a fundação funcionando. Temos várias aí, né? Fundação aí do Lula, Meneghel, entre outras aí, né? Da Fundação Marinho. E justamente por isso o artigo 64 nos indica que constituir a fundação por negócio jurídico entre vivos, leia-se, escritura pública, o instituidor é obrigado a transferir a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados. Se não o fizer, serão registrados em nome da fundação por mandado judicial. O negócio é sério. É irretratável, ainda que João, instituidor, não transfira o patrimônio para aquela fundação. O juiz vai determinar a transferência. Se fizer através de testamento, produzirá efeitos apenas o quê? A morte de João, que será o efeito mortis-causa. Através de, então, a doação de bens para uma fundação, ela pode ser através de escritura pública ou testamento. Escritura pública, inter vivos. Testamento, mortis-causa. Beleza? Caso João mude de ideia em não transferir no testamento, não tem problema. Ele vai e revoga o testamento, porque só será constituída pelo falecimento de João, instituidor. Então, ele pode ter ali Então tem pegadinha. Fulaninho, após fazer a doação para uma fundação por testamento, ele pode ser revogado? Pode sim, mas pela escritura pública não. Beleza? Se o patrimônio, tanto por escritura pública ou por testamento, for insuficiente para constituir a fundação, artigo 63, estes bens, então, se de outro modo não puder dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se propõe a fim igual ou semelhante. Então, ó, se o patrimônio, tanto por escritura pública ou por testamento, for insuficiente para constituir a fundação, então tá lá, né? Para constituir aquela fundação precisa de 3x patrimônio, mas o cara só tem 1x. Então não dá para formar a fundação. Então o que vai acontecer com esse 1x que ele doou? Vai ser o quê? Incorporado em outra fundação que se propõe a fim igual ou semelhante. Serão destinados a outra fundação que se propõe a finalidade igual ou semelhante. Beleza? Vamos ver as possíveis finalidades das fundações. Parágrafo único do artigo 62 nos traz o rol taxativos, pois tem expressão somente. Temos assistência social, cultura, defesa. Então, olha só, beleza. Então, as possíveis finalidades das fundações. O cara quer criar uma fundação. Que tipo de fundação ele pode fazer? Temos a assistência social. Ele pode criar uma fundação para assistência social, uma fundação voltada para a cultura, uma fundação voltada para a defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, uma fundação voltada para a educação, uma fundação voltada para a saúde, uma fundação voltada para a segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos e atividades religiosas. Fundações. Universitas bonum. Então, universalidade de bens. Cuidado, mudança na Lei 13.151 de 2015. Artigo 62 nos diz o seguinte: para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública ou testamento. Nós vimos que escritura pública é inter vivos e por testamento, mortis causa. Que ele pode fazer o quê? Ele pode se retratar, né? Pode cancelar ali. Já na escritura pública nós vimos que não, né? Ele não pode desistir. Até porque
Se ele não fizer, o juiz vai determinar por mandado ali judicial. Dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de. Então, a fundação somente poderá constituir para fins de assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente, promoção do quê? Do desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, promoção da ética, cidadania, da democracia e do direito dos humanos, atividades religiosas. A instituição é irretratável? A instituição irretratável? Vamos ver o que nos diz o artigo 64. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados. E se não o fizer, serão registrados, se não o fizer, serão registrados, em nome dela, por mandado judicial. E se o patrimônio for insuficiente? Vamos ver o artigo 63? Quando insuficiente para constituir a fundação, o cara não deu o patrimônio ali todo, né, para constituir a fundação, os bens a elas destinados serão o quê? De outro modo, não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se propõe a fim igual ou semelhante, né? Vai para uma outra fundação de fim semelhanças, com a mesma finalidade. Para a alteração dos estatutos fundacionais, o artigo 67 nos traz 3 requisitos cumulativos. Então, para a alteração dos estatutos fundacionais, o artigo 67 nos traz 3 requisitos cumulativos. Precisa ser aprovada pelo quórum de 2/3 dos competentes. Precisa ser aprovada pelo quórum de 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação. Segundo requisito, não desvirtuar ou contrariar a finalidade fundacional. Não desvirtuar ou contrariar a finalidade fundacional. E terceiro, leva para ser aprovada pelo MP. Este tem um prazo de 45 dias para aprovar a alteração. Se dentro de 45 dias o MP aprovar, tudo certo. Caso contrário, o MP negou a aprovação ou se passar os 45 dias e o MP se manteve omisso, poderá requisitar um suprimento judicial. Para aprovação de quórum de 2/3, teremos 1/3 vencido, a minoria, e segundo o artigo 68, terá direito de oferta à sua impugnação no prazo de 10 dias. Para que se possa alterar o estatuto da fundação, é mister que a reforma seja aprovada pelo órgão do MP no prazo de 45 dias, fim do qual, no caso de que o MP a denegar, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado, de acordo com o artigo 67.3. Quem é o fiscal e guardião das fundações? Artigo 66 do MP estadual, do estado que estiverem situados. Quem é o fiscal? O guardião das fundações. Artigo 66, o MP estadual. Então, a partir daqui, vamos ver na outra aula, né? A partir da próxima aula, para não ficar muito grande. Para você que gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima aula. Não sai daí não, e volto rapidinho, já já.